E aí, mulher? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus e o Cristo que habita em cada um de nós faça o milagre acontecer a cada instante. Hoje eu quero deixar um versículo com você que encontra-se lá em Josué 1:9, que diz assim: Não te ordenei eu? Seja forte e corajosa. Não te apavore, nem desanima, mulher. Pois o Senhor, que é o teu Deus, estar com você por onde quer que tu vá. Não importa aonde tu vá, não importa o caminho que tu estás trilhando, Deus está contigo. Não importa, esse versículo fala tanto comigo, porque eu fui, o meu testemunho é muito forte. Eu fui derrotada, falida, eu fui envergonhada perante a sociedade. Mas Deus disse assim para mim: Aline, não temas, vai, que eu vou te dar uma terra, assim como eu prometi a Moisés e a Josué. Eu vou te dar descanso, mulher. E aquilo que tu me pedires na terra, eu te darei por herança. Deus nunca erra. Hoje eu vivo todas as promessas de Deus, que Deus fez para a minha vida. Esses dias eu estava falando com Deus e eu disse: Pai, eu quero novas promessas para a minha vida. Porque tudo que tu prometestes para mim, hoje eu vivo. Eu vim com medo mesmo. Eu fui com medo mesmo. Deus disse: não te apavora, mas eu me apavorava. Mas eu sempre acreditei. Eu sempre tive fé nas promessas de Deus para a minha vida. E minha mente nunca imaginou, nem os meus ouvidos ouviram, e nem os meus olhos estavam preparados para viver o que Deus tinha para a minha vida. Mas eu fui com medo mesmo. Se tu tá com medo, vai com medo mesmo. Porque Deus diz assim: olha, seja forte e corajosa. Mas por que eu tenho que ser forte e corajosa? Porque nem sempre nós estamos preparadas para viver o sobrenatural. Nós somos tão conectadas à matéria, nós somos tão conectadas ao mundo. Porque no mundo há guerra, mas em Jesus há paz. No mundo há tribulações, mas em Deus eu tenho descanso. Nós somos tão acostumadas a viver no sofrimento, no choro, na angústia, que Deus diz: olha, para tu viver o meu sobrenatural, filha, tu tem que ser forte e tu tem que ser corajosa, porque tu tens que andar em terra desconhecida. É tão interessante se você ler esse capítulo de Josué 1, Deus disse para Josué 4 vezes. Até Josué começar a ordenar aquele povo. Disse: olha, vamos, vai, domina a terra. Tudo o que vocês quiserem conquistar, Deus está conosco. Precisamos ser fortes e corajosas para conquistar, para viver em terras abundantes.
em terras que mana leite e mel, em terras prósperas. Precisamos ser fortes e corajosas para viver o sobrenatural de Deus. E hoje eu te digo, mulher, se tu tá desanimada, levanta-te e declara com medo mesmo: eu sou forte e corajosa. Porque se eu não tivesse sido forte, nem aqui eu estava falando com você. Era para eu estar debaixo da terra se eu não tivesse sido forte. Se eu não tivesse sido corajosa, não era para eu estar aqui. Porque na UTI de um hospital, Deus falou ao meu ouvido: Aline, vive. Vive, seja forte e corajosa para viver o meu sobrenatural na tua vida. Porque se tu não viver, mulher, tu vais morrer. E eu no leito de uma UTI, você sabe o que é isso? Morta, já estava morta, minha alma já estava morta. O meu espírito já estava desfalecido. E não faltava mais nada. O meu corpo também morreu. Mas Deus disse, eu lembro como se fosse hoje. Eu não enxergava, eu acho que Deus tampou os meus olhos, porque eu não enxergava o mundo físico. E Deus dizia assim: Aline, se tu não fores forte e corajosa para viver as minhas promessas, tu vais morrer, mulher. E eu disse: Deus, eu quero viver. Eu falei sozinha no quarto da UTI. Eu disse: Deus, eu quero viver. E eu fui viver. E hoje eu vivo o sobrenatural de Deus. Eu disse: Deus, eu tenho que ter novas promessas. Porque tudo que tu já me prometeu, tu já cumpriste. O nosso Deus é Deus de obras completas. Se tu vive promessas pela metade, mulher, tu não serve o Deus que eu sirvo, porque o meu Deus é de obras completas. E eu quero deixar esse louvor hoje para ti, para tu se sustentar nas promessas que Deus tem feito para a tua vida. Hoje eu tenho vida, a minha alma vive, o meu espírito vive, o meu corpo vive. Quem me viu, quem viu o que eu passei, jamais imaginaria, como eu não imaginava, viver o que eu vivo hoje, sem sequelas, sem amarguras, sem mágoas, mas com muitas cicatrizes, para me lembrar de onde Deus me resgatou. Então fica com esse louvor. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil Acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito, vai valer a pena. E valeu a pena esperar todas as promessas de Deus. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. É tudo que Deus me prometeu, Ele materializou.